Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco neste momento e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos é concedido para a nossa própria melhoria. Aos espíritos benfeitores que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, nós também solicitamos a sua presença para que possa proteger o ambiente e nos auxiliar para que possamos apenas retransmitir consolo e instrução à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, das leis de Deus. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nos dá e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje, então, que vamos tentar aqui explanar um pouco, é a pluralidade da existência e o retorno à vida corporal, que estão interligadas. À medida que nós estamos no plano espiritual, que é a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira vida, ou seja, o plano espiritual é, para o espírito, a sua verdadeira morada, mas que, para a sua evolução, é necessário que retorne a um corpo físico, ou seja, ao plano material, para que possa evoluir, porquanto na espiritualidade tudo já está, vamos dizer assim, mais claro. No plano material, não. Então é aqui justamente que o espírito então coloca em prática, né, aquilo que já traz em latência de conhecimentos, de até mesmo aspirações que foram tomadas no plano espiritual de melhoria. E esse retorno à vida corporal vai se fazendo, gerando então justamente essa pluralidade das existências. E entendemos aqui retorno à vida corporal, nada mais, nada menos do que a reencarnação, que é um dos pilares da doutrina espírita. Então, à medida que o espírito imortal reencarna em uma sequência de existências, né, em corpos físicos com morfologia diferente, né, em condições sociais também distintas e outras características, ele vai podendo, então, justamente evoluir com essas possibilidades. E começamos, então, pela seguinte pergunta: por que existem pessoas que a humanidade já conheceu, que ficaram muito famosas, tanto da antiguidade quanto até mesmo de um período mais próximo ao nosso, até mesmo dos dias atuais, que apresentaram verdadeiros prodígios, seja da inteligência e seja também no campo moral, do campo do espírito. Por exemplo, Leonardo da Vinci, que foi nada mais nada menos do que um cientista, poderíamos dizer também da área da medicina, porque era um grande conhecedor da fisiologia humana, também das artes plásticas, porquanto também foi um grande pintor. Existe até mesmo um quadro famosíssimo, não é? Que é a Mona Lisa, e que foi pintado justamente por Leonardo da Vinci. Também engenheiro. Os primeiros protótipos, os primeiros esboços do que viria a ser no futuro uma aeronave, que hoje damos o nome de helicóptero, nada mais nada menos que veio justamente de Leonardo da Vinci. Agora,
O curioso observar é que quando Da Vinci passou aqui pelo planeta Terra, né, não existia a educação como nós temos hoje, em que o acesso à educação, tanto a básica quanto a superior, ela é mais facilitada. Não. Naquela época, ele já viveu então muitas décadas no mínimo, né, que saía alguns séculos atrás, e não havia então essa educação que nós temos hoje. E aí fica a pergunta, como que então Leonardo da Vinci conseguia mostrar de dentro para fora todo esse conhecimento das diversas áreas humanas e das áreas das artes, enfim. Depois, nós podemos trazer um outro exemplo também, que foi o de Mozart, que com apenas 5 anos de idade já tocava para a realeza da época. Ou seja, as suas qualidades técnicas eram tamanhas que permitiam com que ele, aos 5 anos de idade, pudesse tocar para os reis da época. De onde veio a técnica que aquela criança tinha? Daquela própria encarnação? Ou seja, de um bebê até uma criança de 5 anos de idade, ele conseguiu aprender todo aquele volume de informações e até mesmo de treino na ciência da música. Isso seria impossível se não entrasse, então, justamente a doutrina espírita para nos explicar que o espírito é superior ao corpo físico. Ou seja, o espírito que habitava ali naquele corpo físico, chamado Mozart, né, que recebeu a denominação Mozart, já era um espírito que aprendeu música há diversas encarnações. E que agora, né, naquela ocasião, demonstrava todo aquela bagagem que tanto aprendeu quanto também treinou através da sua vontade. Porque o conhecimento, assim como as qualidades de execução daquele conhecimento, ele só existe devido à vontade do espírito em não só aprender, como executar. Então, ou seja, Mozart ele demonstrava e tocava muito bem justamente porque aprendeu em outras encarnações e executava através da sua vontade, né? E Albert Einstein, trazendo aqui para um exemplo um pouco mais próximo nosso da humanidade atual. Ora, Albert Einstein foi um cientista que criou a teoria da relatividade, que nada mais, nada menos revolucionou as ciências no campo da física, entre outras. Mais um exemplo de um ser humano apresentando qualidades intelectuais acima da média dos demais. Mas não vamos nos fixar apenas no sentido dos conhecimentos, que esse sim é uma das asas que um ser humano necessita. Mas tem uma outra asa que é fundamental, que é o campo moral, que é o campo ético, que é mais voltado, né? Então, agora, como exemplo, o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Como explicar a reencarnação de um espírito, né, que retornou então e apresentou
toda a moral e toda a ética que Chico Xavier apresentou. Então, um espírito que, ao final da década de 90, por exemplo, já contava com mais de 400 livros psicografados. Dos 50 milhões de livros naquele momento que haviam circulando no Brasil, nada mais, nada menos do que 15 milhões, talvez praticamente mais de 20% dos livros que circulavam no país, justamente adivinham da mediunidade de Chico Xavier, que, diga-se de passagem, jamais ficou com 1 centavo desses 15 milhões de livros. Poderia ter ficado milionário, mas não o fez. Justamente por dar cumprimento ao que disse Jesus: de graça recebeste, de graça dai. Então, um exemplo de ética, de moral para toda a humanidade. Então, como explicar, né, um espírito como este, que não somente trabalhou na divulgação da informação espírita, do Evangelho do Cristo através do Espiritismo, mas que também trabalhava incessantemente em prol dos mais humildes, dos necessitados, tanto do pão material, quanto também do espiritual, que amava os animais. Ele tinha vários animais em casa, os tratava muito bem, as crianças também, né? Um trabalhador assim incansável em promover o bem-estar do próximo. Então, como explicar um espírito encarnado como este, que fazia tudo isso, detalhe, com naturalidade? E aí, se nós fôssemos comparar, né, com outros da humanidade, por que existe essa diferença? Tanto que foi eleito, há algumas décadas atrás, como o maior brasileiro de todos os tempos. É um prêmio que foi concedido através de um programa de televisão brasileiro, em que muitas pessoas, inclusive, que não eram até mesmo espíritas, votaram justamente em Chico Xavier, reconhecendo nele não somente, vamos dizer assim, o rótulo espírita, mas o que efetivamente torna uma pessoa ou um espírito espírita, que é a caridade, que é o amor ao próximo. Isso é que verdadeiramente conta, isso que toca o coração das pessoas. Não é estampar uma etiqueta dito espírita, mas o que faz dar valor àquele dito espírita é justamente a prática, né? Emanar amor, então, ao próximo, como a ti mesmo e a Deus em primeiro lugar, como bem nos instruiu o Cristo. E aí, falando então em Jesus, vamos citá-lo então também aqui. Como é que pode Deus então ter permitido que reencarnasse aqui no planeta Terra um espírito dessa envergadura, que trouxe o denominado Evangelho, que nada mais é, né, traduzindo ali então o significado da palavra Evangelho como boa nova, ou seja, um conjunto de informações que traziam luz para a humanidade, para os questionamentos interiores dos seres humanos, dos espíritos que estão aqui encarnados, trazendo então justamente a tradução do que é as leis de Deus. Então Jesus, ele faz isso com o Evangelho. Ele decodifica as leis de Deus e nos apresenta então tal qual ela é, para que nós possamos compreendê-la e principalmente colocá-la em prática.
E esse espírito, então, simplesmente marca um ponto de mudança no planeta Terra como um todo. Tanto é verdade que somente o nascimento do Cristo já efetivou essa mudança, né? Porque foi antes de Cristo e depois de Cristo. E para aqueles que porventura digam, mas esse calendário, né, ele não é adotado no mundo todo. Nós diríamos sim e não ao mesmo tempo. Porque, embora alguns países, principalmente do Oriente, do dito Oriente, né, porque aqui é uma convenção do que é Oriente e do que é Ocidente, mas a parte mais oriental, então, denominada do planeta, costuma adotar outro calendário. Porém, ainda assim, reconhecem também a contagem do tempo como sendo o antes de Cristo e depois de Cristo. Mostrando mais uma vez que a força de Jesus, da sua mensagem e principalmente do seu exemplo, é tamanho que a humanidade toda reconhece, até mesmo que indiretamente, essa força. Não é? E aí, aqui para o nosso estudo, fica aquela pergunta, né? Poxa vida, nossa, assim, vendo esses exemplos de encarnados que foram verdadeiros gênios no ramo das ciências da matemática, do ramo das ciências médicas, das ciências políticas e também outros, né, que seriam do ramo ético e moral. Não é uma distinção, mas estamos aqui colocando como aqueles que se focaram mais como trabalho, né? E aqui então outros que demonstraram então todo um trabalho de amor e caridade constante. E eu aqui muitas vezes não consigo calcular uma conta simples de tabuada, ou tenho uma dificuldade de interpretar um texto, ou já tentei estudar música e não consegui ler as partituras. Então, poxa vida, né? Por que será que acontece então isso? Que nós ou conhecemos alguém que tem essas dificuldades, né? Não conseguem às vezes compartilhar o lápis com um colega, né? Ou seja, falta ali aquela uma comunicação até mesmo, né? E aí nós vamos observar justamente o contrário. Pessoas do nosso convívio diário que já demonstram uma maior facilidade, não tal qual os exemplos que nós demos de expoentes da humanidade, mas que, se comparássemos a nós, ou se comparássemos com pessoas que conhecemos também, vamos verificar que há ali uma diferença, né, em termos de evolução, tanto intelectual quanto moral. E aí, por que se dá isso então? Deus estaria sendo injusto, será? Bom, a explicação básica aqui que a doutrina espírita nos traz é que a diferença está, então, justamente no que foi citado agora, que é o grau de evolução distinto que existe entre ambos. Então, se nós ou alguém que conhecemos tem ali a dificuldade, nós colocamos aqui com um gráfico, né? Como assim um exemplo lúdico para podermos compreender aqui o que queremos colocar. Então, ali à esquerda, nós temos uma irmãzinha, né, encarnada, que tem a dificuldade, mas é importante também frisar que muitas vezes uma dificuldade, tanto no sentido intelectual, de alguma ciência em particular, quanto na questão moral, ela é restrita, porquanto muitas vezes numa determinada outra ciência, aquele próprio espírito demonstra um conhecimento maior.
Assim como na moral, de repente, na aplicação de uma questão outra, pode também mostrar ali ser muito valoroso. E o nosso irmãozinho aqui à direita, né, se encontra num grau superior. Mas isso se deu do nada, do dia para a noite? Nós vamos ver que não é assim que funciona. Ah, mas então Deus estaria sendo injusto caso ele houvesse criado, então, espíritos já diferenciados entre um e outro? Sim, né? Se ele tivesse feito isso corretamente. Ah, mas então como explicar essa diferença que foi mostrada no gráfico e que foi mostrado então no início aqui da palestra, de encarnados que se apresentaram como expoentes nas suas áreas perante os demais companheiros encarnados de suas épocas? Bom, para explicar isso, nós temos que tentar conhecer Deus, o que é muito difícil. Porquanto é tentar explicar o absoluto pelo relativo que somos nós. Mas nós já temos algumas, vamos dizer assim, nuances. Por exemplo, Deus, ele é todo amor. Somente Deus pode ser todo. Nós somos amor? Sim, nós somos amor. Ora, o próprio Cristo já nos provou isso, né? Quando ele disse: vós que sois maus, dai boas dádivas aos vossos filhos, né? Pense então em Deus, o quanto muito mais pode fazê-lo, né? Essas aqui não são as palavras exatas dele, mas pegando um trecho do que ele havia falado, justamente demonstrando para nós que, sim, então nós somos amor também. Porque até o texto começa, né, em que ele questiona as pessoas ali, se um filho pede um pão, um pai dará uma serpente? Aí todos dizem, não responderam, mas claro que não, né? Então, ou seja, se nós que somos seres humanos falíveis, fazemos boas coisas, até mesmo aos nossos filhos, o que já demonstra amor, então imaginemos Deus, né? Mas só que tem uma diferença. No nosso caso, nós estamos sempre melhorando esse amor. Então, nós estamos ampliando esse amor a cada dia que passa. Agora, Deus não. Deus, ele é todo. E não é tipo hoje, né? Ele foi assim ontem, é hoje e será para toda a eternidade no futuro. Ou seja, não existe começo e fim para Deus, né? Então, Deus é todo amor, essa é uma qualidade. Mas também, ele é todo justiça. Ou seja, Deus, ele não é injusto. E nós temos justiça? Sim, né? Afinal de contas, nós vamos ver aí, criamos uma instituição chamada Poder Judiciário, por exemplo. Então, ou seja, isso já denota que nós temos como refletir a justiça. A diferença, claro, que novamente, no nosso caso, como ela é relativa, porque nós estamos constantemente evoluindo, a nossa justiça também. Então, os legisladores, que já seria um outro poder, né, o poder legislativo, vai melhorando as leis, em que o poder judiciário, então, vai aplicando-as, né, e o poder executivo vai também sancionando ambas. Então, o nosso caso aqui, né, espíritos, estejamos encarnados ou não, nós vamos melhorando a nossa justiça. Já Deus não. A sua justiça é de todo sempre. Então, ora, se nós temos essas duas qualidades de Deus, então como explicar justamente então essa diferença que ocorre de espíritos encarnados que demonstram maiores facilidades, seja no campo de uma ciência positiva, seja ela qual for, química, matemática, geografia, letras, administração, enfim, qualquer uma que se possa citar. E também aquelas ou aqueles
que demonstram uma maior facilidade, ou pelo menos empenho, no sentido de refletir a moral, né, a ética, o amor ao próximo. Então, como explicar então essa diferença desses expoentes com relação à maioria, que ainda está a caminho daquela perfeição relativa, por exemplo, né, desses de nossos irmãos que já atingiram essa condição? Será que Deus criou uns de um jeito e outros de outra forma? Aí fica a pergunta, né? Vamos considerar então que se Deus assim o fizesse, isso seria justo? Nós vamos observar que não. Então, essa opção ela já é inválida, porque está em conflito com o fato de que Deus é todo justiça. Mas então como explicar então essa diferença? Então, claro, né? Não. Então, a diferença ela está exatamente aqui. O que tem menos conhecimento, ele necessita de mais tempo para que ele possa evoluir. Então, vamos aqui novamente no gráfico. Nós, ou alguém que conhecemos que tem dificuldade num determinado campo, seja do raciocínio ou seja da moral, né? Então, as duas asas que nós precisamos dominar, nós precisamos construir em nós mesmos para planarmos na vida real, né? Então, é justamente o que nós precisamos, é o tempo. Além do tempo, claro, a força de vontade para aproveitar esse tempo, realizar as tarefas que nós precisamos para adquirir aquele conhecimento e colocá-lo em prática, através do trabalho, e atingirmos, então, justamente a condição daqueles que já conseguem emanar aquele conhecimento ou aquela moral, porque justamente já trilharam exatamente esse mesmo caminho aqui que demonstramos agora. Então, nós vamos ver que Deus, então, não criou um espírito ou outro diferente. Não. Ele criou a todos nós, simples e ignorantes, e deu as oportunidades. A primeira delas, o tempo. A segunda, o livre-arbítrio, para que nós, então, com a nossa vontade, nos dirigíssemos para aquilo que quiséssemos. E aí começou-se então as diferenças, porque uns, por exemplo, não aproveitaram o tempo, não estudaram, não se esforçaram no seu crescimento moral e permaneceram estacionados. Outros não, evoluíram. Então, por isso que hoje nós temos então essas diferenças que nós observamos, então, na sociedade. E temos um outro porém também, que são aqueles espíritos missionários. Ou seja, espíritos que já evoluíram de uma forma assim, tão elevada, que quando eles reencarnam no planeta, já trazem consigo a missão justamente de dar o exemplo aos demais, um grande exemplo, para que possa, né, mostrar aos demais que é possível crescer àquele ponto. Mostrar como fazê-lo também. E isso acaba, não é uma constante, mas auxiliando sobremaneira para ativar a vontade daquela coletividade em avançar. Então, essa também é uma outra possibilidade. E aí fica aquela questão, né? Então, assim, mostramos que a pluralidade das existências ela é um fato. Ou seja, o espírito ele só mostra uma evolução porque passou por diversas encarnações em diversos planetas, em diversas condições econômicas, sociais, enfim, diversas características
em que aquele espírito, conforme ele foi reencarnando, ele aproveitou esse tempo encarnado. Então estudou, conheceu as ciências positivas, ou quando sofreu uma prova ou uma expiação, também aproveitou, aplicou o Evangelho, aplicou as leis de Deus e consolidou em si mesmo uma melhoria, né, um autoconhecimento de si mesmo, que o tornou então um espírito de luz, né, um espírito que ama. Então, ou seja, a força da vontade ali sendo aplicada, né, também no campo moral. E aí nós entramos então no retorno da vida, ou seja, na reencarnação. E aí perguntaríamos aqui aos que nos assistem nesse momento e pedimos para que reflitam um pouco. Em uma única existência, é possível adquirir todo o conhecimento ou toda a moral em uma única existência? E aqui, quando falamos em existência, falamos, por exemplo, numa encarnação, né? Então, um bebê, enfim, uma criança que nasce, vai se tornar um adulto, depois ficar velho. Seria esse processo, né, de uma vida. É possível ganhar todo o conhecimento ou toda a moral em uma única vida? Será mesmo que é possível? Porque vamos aqui pensar no sentido das ciências positivas. Então, a engenharia, né, a biologia, e aqui a parte, né, a outra asa, a moral. Se nós, vamos supor que nós escolhêssemos uma, então, enquanto jovens, escolhêssemos então, por exemplo, a biologia. Mesmo que eu passe então toda a minha existência estudando ela profundamente. Então, no colégio, eu escolho o segmento relativo às ciências biológicas. Depois presto o vestibular e faço uma faculdade de biologia. Curso mestrado, depois realizo um doutorado, me ingresso numa livre docência e ainda posteriormente um notório saber de biologia, que é, até onde se saiba, a graduação máxima que se pode obter no campo de uma determinada ciência, que é o notório saber. Bom, até aqui, muito provavelmente, já teríamos investido toda a nossa encarnação para obtermos aí o título de notório saber em biologia. Mas vamos supor que exista verdadeiros prodígios da inteligência que consigam até mesmo outros notórios saberes em outras ciências, que, convenhamos, materialmente seria quase impossível, mas vamos supor que se obtenham 3 notórios saberes. Então, em matemática, em biologia, em letras. Ainda assim, nós vamos observar o quê? Que foram 3 ciências, não é mesmo? E não em todas elas. Então, comprovando de que é impossível para o espírito conseguir obter em uma única encarnação todo o conhecimento que está disponível para aquele espírito. E que é necessário, então, justamente a reencarnação, o retorno do espírito ao plano material, para que ele possa continuar evoluindo numa gradação. E como é que se dá essa gradação? Justamente aqui, olha, né? E aqui fala justamente isso, né? De que necessitamos, então, justamente
desse constante retorno ao plano material, através da pluralidade então das existências, da reencarnação, para que possamos justamente crescer, né, evoluir. E aí como é que se dá então esse processo? Deus, a um certo momento, ele nos criou simples e ignorantes, um princípio espiritual, que vai então realizando uma jornada evolutiva, passando por diversos reinos da natureza, começando pelo reino animal, depois o reino vegetal, posteriormente o reino animal, e chegando até hoje aqui, onde nós nos encontramos, que é o reino hominal. Hoje, já numa característica diferente, não mais como princípio inteligente, mas já na condição de espíritos, porque passamos no reino hominal a termos o pensamento contínuo e a consciência de si próprio, a justamente podermos então continuar com a nossa evolução. E aí entra justamente Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, um grande expoente também do Espiritismo, deixou uma obra vasta e muito importante de ser conhecida, que ele nos complementa o pensamento quando ele disse lá, olha, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Muito bem assim colocado por Leon Denis, porque justamente esse é o processo que se dá, né, em que o princípio inteligente, que no futuro será espírito, através do reino mineral, vai sofrendo ali, vamos dizer assim, as características específicas desse reino, que possibilitará uma evolução até que adentre num outro reino vegetal, onde ali também vai sofrer uma série de estímulos para que continue a sua evolução, que posteriormente lhe permita adentrar num outro reino, o chamado animal. Ali, as diversas possibilidades que aquele reino lhe vai ser concedido para que, novamente, amplie-se a sua evolução e que possa, então, a partir do momento de evoluir o suficiente para conseguir a consciência de si próprio e o pensamento contínuo, de passar, então, a participar do reino hominal. E nós, que aqui nos encontramos, nesse reino atualmente, já temos um próximo reino que, claro, depende de cada um de nós, da nossa força de vontade, em nos melhorarmos tanto intelectualmente quanto moralmente, de no futuro, então, e o vamos fazer, né? Porque essa é a destinação que Deus nos dá, que é a evolução, habitarmos, então, o reino angelical, que é para nós o próximo reino. E aqueles que nos precederam, que hoje se encontram à nossa frente, vão posteriormente também habitando outros reinos acima do angelical, e assim numa ascensão infinita de evolução. E aí então nós vamos ver aqui, trazendo mais para o nosso dia a dia de hoje, né, em que lá no canto superior esquerdo nós temos aquela espiral evolutiva dos diversos reinos, e que, trazendo um pouco mais aqui nas últimas encarnações que tivemos, um exemplo fictício nesse caso, de como que se processa essas reencarnações, como que se dá a pluralidade das existências. Nós vamos ver lá, olha, que um espírito pode ter tido uma encarnação, por exemplo, no Egito, na condição de um rei, sendo que numa próxima encarnação pode já ter vindo na Itália como uma religiosa. Então, de uma morfologia masculina já passou para uma feminina. Mas, ao mesmo tempo, pode ter retornado à morfologia masculina na Alemanha.
e com uma diferença, né? Antes era uma religiosa, agora não, já na condição de um trabalhador braçal, por exemplo. E depois, mais à frente, ter mudado até mesmo de continente, da Europa, ter encarnado agora no Brasil, na condição de uma empresária, por exemplo, e, por fim, de agora estar encarnada no Japão, na condição de uma dona de casa. Então, ou seja, claro que aqui é um exemplo fictício, mas que nos revela justamente como é que se dá esse processo. E isso não é à toa, né? Esses exemplos fictícios que nós demos, nenhum ponto, né? Ou seja, até mesmo a tonalidade da cor da pele, se o corpo físico será perfeito ou não, enfim, a classe social que irá se adentrar, a profissão que irá exercer, tudo isso tem um motivo de ser dessa encarnação. E aqui justamente mostra, então, onde estávamos entre uma encarnação e outra. E aí entra justamente esta realidade da vida, em que, ora, nós nos encontramos no plano espiritual, a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira vida, e ora, no plano material, encarnado. Mas por que isso se dá? No plano espiritual, nós temos maior consciência da vida tal qual ela efetivamente é. Muitas vezes estudamos, compreendemos as nossas deficiências morais e até mesmo de conhecimentos, né? E aspiramos justamente então uma encarnação para que nós possamos, pelo nosso próprio esforço, concretizar essa melhoria em nós mesmos. Porque quando há uma nova encarnação, Deus nos premia com o chamado esquecimento de nós mesmos, ou não de nós mesmos, mas esquecimento do passado. Por quê? Como foi dito, no plano espiritual, nós fazemos as reflexões. Nós tomamos medidas que sabemos que é para nosso próprio bem e que precisamos. Mas somente então, não é, numa nova encarnação, é que nós vamos poder concretizá-la. E aí Deus nos dá esse esquecimento do passado, esquecimento até mesmo do que vivemos no plano espiritual, das instruções que recebemos, justamente para que nós venhamos a, então, pelo nosso livre-arbítrio, de fazê-lo completamente. E aqui nós temos algumas perguntas que foram retiradas do Livro dos Espíritos, onde a questão 175A, Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores, né? Não seria melhor continuar como espírito? Ou seja, não seria mais simples se todos nós simplesmente apenas existíssemos no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria? Afinal de contas, se a vida real é a nossa existência em espírito no plano espiritual, por que nós então temos que encarnar? E aí que os espíritos respondem a Kardec e a todos nós. Não, ficar-se-ia estacionário. O que se quer é avançar para Deus. Ou seja, é aquilo que estávamos falando. É muito fácil para o espírito que se encontra no plano espiritual ter assim, maior consciência da sua realidade, das suas deficiências, tanto de conhecimentos das leis, digamos assim, mais relativos ao campo físico, né? Das ciências positivas e também da moral, né? Das suas deficiências espirituais. E se ele somente vivesse no plano espiritual, já tendo conhecimento, e ele não teria onde aplicar, como é que ele se melhoraria? Então, é por isso que existe, então,
justamente o processo reencarnatório, a pluralidade das existências, para que o espírito possa retornar com o esquecimento, então, do passado e, nesse processo, possa se tomar as atitudes por si mesmo. Então, como ele tem esse conhecimento temporariamente bloqueado, caso, então, opte por uma melhoria interior, ele o fará pautado no livre-arbítrio de si próprio. E o esquecimento também do passado tem um outro fator positivo, que é justamente colocar um véu sobre as atitudes tomadas em encarnações passadas que estiveram em desalinho às leis de Deus. Porque o espírito, quando retorna à pátria espiritual, a sua consciência é amplificada de uma forma muito grande. Total, né? Porque na matéria, no corpo físico, muitas vezes a consciência ela é abafada pelos interesses materiais, né? Pela matéria, a consciência pode ficar temporariamente abafada. Mas o espírito retornando, então, ao plano espiritual, não tem mais como. O espírito se mostra tal qual ele verdadeiramente é. E para si mesmo, né? Porque a sua consciência basicamente lhe mostra ali a todo momento justamente aonde pecou ou não, né? Então, Deus, como é todo misericórdia, o que ele faz? Ele concede então uma nova encarnação com esse duplo efeito, né? Então, o esquecimento do passado, ele tanto vai colocar um véu para que o espírito, esquecendo o que passou, possa hoje realizar o seu novo amanhã, ou seja, possa saudar os equívocos que cometeu perante a lei de Deus nas encarnações pregressas, né, fazendo com que a sua consciência fique equilibrada, fique sã, né, para que quando no futuro ele retornar ao plano espiritual, já esteja numa condição melhor, porque terá a sua dívida paga por si mesmo naquela encarnação, né? Desde que, claro, tome melhores resoluções, que passe a cumprir as leis de Deus. E assim, então, amando, né, ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, passará, então, justamente a quitar essa dívida. Então, tem esse fator, né, que é importante, o esquecimento do passado, e também o outro, que é justamente fazer com que o espírito cresça por si próprio, mesmo que no plano espiritual tenha estudado tenha estudado todas as ciências, ou que tenha estudado como se comportar em alinho às leis de Deus na moral, mas só que no plano material, então, com esse esquecimento, que ele vai justamente ter a oportunidade de concretizar isso. Lembrando sempre que o livre-arbítrio é constante. Então, há muitos espíritos que, embora tenham tomado resoluções no plano espiritual, quando reencarnam, acabam, claro, né, com esse esquecimento, cometendo aí deslizes novamente. Mas é aquilo. Foi uma tentativa que, por hora, pode ter sido desperdiçada, mas que Deus ele nunca fecha as portas da oportunidade. Então, outras encarnações lhe serão dadas para que se melhore. E isso é válido para todos nós. E aí, nós temos que nos questionar o seguinte: nós estamos encarnados aqui, né? Se estamos ouvindo essa palestra, é porque nós estamos encarnados. Agora, a questão é a seguinte: será que eu devo aproveitar a minha encarnação? Procurar me melhorar moralmente a cada dia que passa, fazendo uma reflexão sobre como eu agi, sobre como eu senti, sobre como eu pensei, sobre como eu senti e me omiti perante
as situações em que eu poderia ter feito algum bem durante essa minha encarnação? Certamente que sim, não é? Por quê? Porque a encarnação, a reencarnação, nós vamos observar que não é assim, não basta estalarmos o dedo, ou seja, se estivéssemos num plano espiritual e simplesmente lá disséssemos a qualquer momento, eu quero me reencarnar agora, daqui a 1 minuto, ou daqui a 5 minutos, preparem aí, vou reencarnar. Não, não é assim que funciona, né? O processo reencarnatório, ele é extremamente elaborado. Tanto é verdade que se nós tomarmos, por exemplo, como uma viagem ao estrangeiro, aqui no plano material mesmo, nós que estamos aqui num país que gostaríamos de visitar um outro, vamos tomar esse exemplo por abstração. Para realizarmos então essa viagem, basta eu simplesmente acordar de manhã e me dirigir ao aeroporto e ponto final? Nós vamos ver que não, né? Ou seja, primeiro eu vou ter que comprar a passagem, vou ter que fazer um planejamento financeiro dessa viagem, eu vou ter que verificar na minha agenda quando é que eu posso ir, né? Eu tenho que ver se eu estarei de férias ou não, se eu terei compromisso ainda no local em que eu resido ou não, para que eu possa ir. Outra coisa, quais são os itens que eu levarei nessa viagem? Porque, convenhamos, há diferenças no sentido do que podemos ou não, do que devemos ou não levar numa viagem. Se estamos indo para um país tropical, de clima quente, claro, eu não vou levar uma blusa de neve, né? Aquilo ali me será um estorvo naquele local. Então, a mesma coisa no sentido, por exemplo, levarei as chaves do meu carro? Não. Por quê? Eu não vou utilizar o meu carro no outro país, né? Eu vou levar a minha caderneta que eu anoto ali telefone das pessoas. Olha, até poderia, mas não é relevante, porque eu estarei passando o tempo ali basicamente o quê? Registrando a viagem, conhecendo os locais, para que sim, ao retornar, utilize essa minha agenda para ligar para as pessoas, informar da viagem, enviar as fotos para que, enfim, convidá-las para que venham ver as fotos ou as filmagens, não é? Então, o mesmo ocorre, né? Então, desse exemplo material aqui do nosso plano material, físico, denso, funciona também no sentido espiritual, ou em que lá no plano espiritual existe um chamado Ministério da Reencarnação, em que diversos espíritos já muito mais avançados intelectualmente e moralmente com relação a nós, trabalham justamente nesse processo que deve ocorrer antes que um espírito aspirante a uma nova oportunidade na matéria de reencarnar. E nós também aqui, como foi dito, temos que pensar justamente naquilo que nós vamos levar, né? Ou não, para, no caso aqui, fim o término da encarnação, né? Então, vou levar as coisas materiais? Não, nenhuma delas. Então, é algo que naquele outro local não terá validade alguma. Agora, e os meus conhecimentos? Esses sim, esses eu levo, porque eles estão intrínsecos a mim mesmo. E a minha moral, né, já mais depurada, essa vai comigo? Sim, com certeza. Então, isso é algo que eu vou usar naquele outro país, ou seja, no plano espiritual. Então, essa equipe, né, já falando no sentido inverso, quando um espírito, então, quer reencarnar, não basta estalar os dedos. Não. É necessário que todo um planejamento seja feito. Então, por exemplo,
A começar aqui pela identificação da situação do espírito naquele momento. Em que classe, digamos, evolutiva aquele espírito se encontra, né? Porque, claro, aqui nós trazemos uma espécie assim de ordens de escala espírita que Allan Kardec produziu a partir dos seus estudos, né, com os espíritos. No entanto, essa classificação, ela e o próprio Kardec também deixa claro isso, de uma forma assim didática, porque é impossível nós determinarmos com 100% de certeza de que só existe estas classes para os espíritos. Há uma variação praticamente infinita, não é? Se nós fôssemos classificar assim com perfeição. Então aqui ele traz, claro, uma forma geral, né? Como pode-se nós termos aqui uma classificação. Então nós temos lá os espíritos de terceira ordem, que são os imperfeitos, basicamente nós outros, né? Mas só que dentro dessa terceira ordem, nós vamos ter ali diversas subclasses, né? As classes, melhor dizendo, que são os espíritos dito neutros, né? Pseudo-sábios, levianos. Nós ainda estamos navegando aqui praticamente nessa ordem. Depois nós temos uma segunda ordem que Kardec coloca como os espíritos bons, em que há já uma predominância, né, do espírito sobre a matéria e um desejo de fazer o bem. Então nós estamos aqui tentando, né, a chegar nessa segunda ordem. E os espíritos de primeira ordem, que já são aqueles considerados puros, né? Então espíritos que já se depuraram aí, de todas as imperfeições, né, da matéria. E ali nós vamos observar ao lado e como é que funciona no sentido da encarnação, né? Então, para essa terceira ordem, muitas vezes essa reencarnação ela é compulsória. Ou seja, esse ministério da reencarnação, para um espírito que se encontra nessa condição, ele vai ser obrigado a reencarnar. Então eles fazem o planejamento. Esse espírito muitas vezes não participa, ou se participa de uma forma bem limitada, nesse planejamento encarnatório e reencarna, né? Por quê? Existe, claro, um interesse superior ali, que é até mesmo de Deus, né? Então, pela sua lei de evolução, tudo deve evoluir. Então, esse espírito, mesmo que esteja arredio, enfim, que não o queira, ele simplesmente sofre, então, essa encarnação compulsória, justamente para o seu próprio bem, né? Em que ele vai, então, ali numa nova encarnação, poder evoluir, crescer, né? Depois nós temos, naquela segunda ordem que citamos, dos espíritos bons, uma encarnação semi-voluntária. Ou seja, os espíritos superiores que trabalham nesse ministério da encarnação, da reencarnação, eles vão identificar ali, né, por todos o acompanhamento de que cada um de nós temos, que é previsto, né, para um futuro próximo, uma necessidade de encarnação. Então eles vão até o espírito e fazem essa proposta, né? Mostram ali todos os dados, o porquê. E esses espíritos muitas vezes participam até mesmo da elaboração da sua encarnação. Há um livro em que uma senhora, né, André Luiz, nos livros de André Luiz estava acompanhando os trabalhos desse ministério da reencarnação, e uma senhora então se aproxima e diz ao trabalhador ali do ministério, e faz uma pergunta, né, referente ali ao que estava sendo previsto para o seu corpo físico, no tocante ali a uma parte do seu corpo, né, a sua perna, o seu rosto, que ela achava, né, que estava muito bem feito, e que aquele detalhe poderia
quando estivesse encarnada, né, lhe trazer uma prova muito grande que ela poderia sucumbir, porque ela tinha, né, já no seu histórico ali de encarnações pregressas, essa deficiência com relação à beleza, né, que aquilo lhe insuflou muito, por exemplo, o orgulho ou a vaidade, e que ela então pedia ao trabalhador do ministério que intercedesse ali para que houvesse uma espécie assim de correção, né? E que tornasse aquela parte do futuro corpo físico diferenciada para que justamente ela pudesse cumprir aquela encarnação, né? Ou seja, que tirasse um pouco daquela prova ou daquela expiação para que ela pudesse cumprir, porque ela achava que não conseguiria cumprir se houvesse justamente aquele embelezamento, né? Aquele detalhe de embelezamento no corpo físico. Então, olha só como é que funciona, né, esse processo reencarnatório. E aí, nós temos, já agora na primeira ordem, né, dos espíritos puros, uma encarnação voluntária, que ela é livre. Ou seja, quem determina é o próprio espírito. E aí nós temos o caso número 1, né, da humanidade, que foi o de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a encarnação dele foi voluntária. Ele determinou quando ele iria encarnar. Ou seja, então no momento certo em que a humanidade estava preparada, vem então o Cristo e reencarna aqui para dar cumprimento então à sua missão. Então, por ser um espírito puro, ele já está numa condição de missão, né? Então, ele não veio aqui para se melhorar, ele veio aqui para melhorar os outros, né? O que é o contrário. Então, por que nós citamos aqui esse funcionamento, né, com relação à evolução dos espíritos e como é que funciona ali o processo de planejamento encarnatório de cada um? É porque justamente os espíritos que trabalham nessa área, né, do Ministério da Reencarnação, eles têm que ter essa noção em que situação aquele espírito se encontra, que classe de espírito que se encontra ali, para que eles possam trabalhar justamente então um processo reencarnatório. E aí nós temos outras também questões, e são muitas, e aqui vamos dar apenas uma pincelada nelas, mas que o importante aqui é nós sabermos o quanto é difícil não somente reencarnarmos, porque nós temos que passar por uma série de etapas, como também, mais para frente, podemos falar um pouco mais do quanto é difícil de encontrar ali uma oportunidade justamente para que nós venhamos a reencarnar. Porque, embora hoje nós já tenhamos encarnados aqui no planeta Terra já mais de 6 bilhões de pessoas, né, de espíritos encarnados, nós temos que pensar que não são 6 bilhões, né, são metade, porque seriam casais, né, uma mulher e um homem. Então, já seriam o quê? 3 bilhões de casais, mas só que desses 3 bilhões, nem todos terão filhos. Então, isso reduz, e assim, consequentemente. Então, a quantidade de oportunidades para reencarnar, ela é muito inferior à quantidade de encarnados que existe no planeta. Então, o que vai restringindo cada vez mais a possibilidade de haver, então, uma reencarnação, né? Mas aí, outra oportunidade aqui, nós temos, então, com relação à classificação espírita dos mundos, né? Porque a cada planeta se encontra com uma quantidade de espíritos, todos os planetas do universo, existe vida, então, ou seja, existem espíritos, estejam eles encarnados ou não, que habitam aqueles planetas, mas só que aquela coletividade, muitas vezes, se encontra em diferentes fases de evolução, vamos dizer assim. Uns ainda estão na condição de planetas primitivos,
Ou seja, compostos basicamente de, sim, espíritos, mas que acabaram de sair, por exemplo, do reino animal, ou seja, de princípio espiritual. Então são espíritos extremamente rudimentares ainda, são praticamente animalizados. Aí vem a pergunta: poderíamos nós reencarnarmos num planeta como este? Na nossa condição atual, já reencarnar num planeta como este? Até poderíamos, mas aí vem a pergunta: seria justo? Muito provavelmente não. Por quê? Porque nós, lá nesse planeta, primeiro, o que nós poderíamos ajudar aqueles habitantes? Praticamente nada. São basicamente animais. São como se fossem os nossos homens da caverna, né? Que nós temos o conhecimento aqui. Basicamente se encontram nessa condição. Então, se reencarnássemos então em meio de homens das cavernas, o que nós poderíamos ajudar? Né? Por mais que falássemos alguma coisa, eles não entenderiam. Eles não ainda conseguiram articular palavras, né? Não ajudariam em nada. Né? Então, muito provavelmente não encarnaríamos num planeta como este. E aí nós temos a continuidade dos demais planetas, né? Das suas condições, como o mundo de provas e expiações. Num planeta desse, nós já podemos reencarnar que não seja o nosso globo terrestre. Por quê? Porque a Terra também se encontra na condição de um mundo de provas e expiações. Então, ou seja, se fôssemos habitar num outro planeta no universo nessa mesma condição, aí sim, aí muito provavelmente poderíamos e vamos, né, alguns de nós de repente aqui, acontecerá isso. Então, nesse caso sim. E mundos regeneradores? Pode ser que alguns de nós que tenhamos alguma dificuldade, mas que o plano espiritual reconheça que ao reencarnar no mundo regenerado, teríamos uma grande oportunidade, uma grande chance de nos melhorarmos, porque estaremos convivendo com espíritos já mais adiantados do que nós. Então pode ser que ocorra. Né? Assim como existe espíritos já de mundos regenerados que encarnam aqui no nosso planeta Terra. Haja visto os exemplos que nós demos no começo aqui da palestra de hoje. Espíritos que mostram ali, digamos, grandes capacidades, né? E assim se dá, então, com os mundos felizes. Já esses provavelmente não teríamos acesso. E mundos celestiais muito menos ainda. Né? Acho difícil que nós pudéssemos ter uma oportunidade em planetas como estes. Agora, já o contrário, não. Né? Então, um habitante de um mundo celeste ou divino, esse sim, esse pode reencarnar num planeta como o nosso, de expiação e provas, como foi o caso do Cristo, né? Que com certeza é habitante de um mundo celeste ou divino. Então aqui, olha, nós vamos ver uma outra característica também que os espíritos do Ministério da Reencarnação têm que observar. Eles não podem colocar um espírito aspirante por uma reencarnação em qualquer planeta, porque cada planeta está numa condição evolutiva diferente. Então, mais uma característica que eles têm que observar. Aí depois, vamos supor que, resolvido a questão do planeta, não é prova e expiação, e é aqui no planeta Terra mesmo. Pode ser em qualquer país que esse espírito irá reencarnar? Ou em qualquer estado ou província desse país ele poderá reencarnar? Ou ela poderá reencarnar? E com relação à cidade, pode ser qualquer uma? Mas o país é o mesmo. Mas ainda assim, as cidades todas elas são iguais? As características de clima, de relevo, de habitantes,
são exatamente idênticas? Nós vamos ver que não. Por exemplo, aqui um exemplo somente para nós entendermos do que nós precisamos falar. Há países em que a caça, por exemplo, ela é liberada. Há outros países que não. E se nós colocássemos, né, se nós não observássemos, né, ou lá os trabalhadores do Ministério da Reencarnação não observassem, em que um espírito que já não se identifica com essa atitude grosseira e em desalinho às leis de Deus, possibilitasse então que houvesse o reencarne num país em que é liberado então essa atividade. O que seria para aquele espírito, né? Não seria ali uma injustiça para aquele espírito que de repente poderia ser forçado, né? Ou seria ali passasse por uma expiação que não gostaria, que não merecesse até mesmo receber aquela prova. Então, olha só como até nesses detalhes o plano espiritual tem que observar no momento da escolha, até mesmo geográfico, da reencarnação de alguém. Isso porque nós não estamos falando até mesmo do principal, né, do fundamental, que é o núcleo familiar. Ou seja, todos nós temos sintonia com os nossos familiares. Então, se um membro da nossa família, né, ele reencarna num ponto do planeta, muito provavelmente os demais todos também vão. Não é aqui uma constante, até mesmo porque não é exclusivo que nós venhamos a reencarnar sempre no mesmo seio familiar. É muito provável, isso sim, né? Porque o amor, ele é uma força, é a força por si própria, né? Então, como nós geralmente amamos os membros da nossa família, os laços espirituais são tamanhos que geralmente se dá sempre uma continuidade, mesmo que seja de uma encarnação para outra, justamente esse convívio em família. Mas que pode ocorrer sim, em alguns momentos, né, devido a algumas necessidades, de haver uma encarnação num meio familiar não tão idêntico, né, ao que estávamos acostumados. E aí vem também essa outra característica que nem ainda citamos, né? Então nós vamos observar isso, que até o país também é verificado. E aqui nós vamos observar novamente o quanto é difícil encarnar, né? Porque estávamos falando do número de habitantes do planeta Terra hoje, né? No seu sentido dos encarnados, e que o simples fato de já termos que reduzir para uma determinada nação a possibilidade daquele espírito reencarnar, já diminui drasticamente a quantidade de pessoas que vão poder receber aquele espírito num novo corpo físico. Porque, por exemplo, há nações que, sim, tem a sua população são de 900 milhões de habitantes, né? É uma população muito grande. Então há uma possibilidade maior. Mas, ao mesmo tempo, nós temos nações que são compostas de 10 milhões de habitantes. Então nós vamos ver o quê? Que há uma diferença gritante, não é? Então, numa população já de 10 milhões, olha só como nós reduzimos a quantidade de nascimentos, por exemplo, naquela nação e, consequentemente, a janela de oportunidade de uma encarnação, de uma reencarnação. Então, mais uma vez, não se pode apenas estalar os dedos, né, e reencarnar. É todo um procedimento realizado. A classe social também é observada, porque se nós reencarnamos numa família abastada, quais serão as provas ou as expiações que nós passaremos? E se nós reencarnarmos numa família já mais humilde, que habite, por exemplo, um casebre no interior de um país, por exemplo? Será que as provas e as expiações serão as mesmas? Certamente que não.
Mas e com relação à necessidade do espírito? Qual que é o que ela precisa para evoluir? Muitas vezes, justamente necessita estar numa classe social elevada para passar por algumas provas e expiações que permitam com que aquele espírito evolua. Já em outras ocasiões, ocorre justamente o inverso. Então, os espíritos superiores, eles jamais vão colocar um espírito que necessite, vamos dizer assim, da pobreza em termos econômicos, sociais, numa classe social elevada numa encarnação. Porque aí eles não estarão observando justamente a necessidade daquele espírito. Então, olha só, mais um fator também que tem a ver ali com um projeto reencarnatório, né? E aí, nós vamos entrar agora no campo da família. Qual família irá abrigar, então, aquele espírito reencarnante? Pode ser qualquer uma? Mas houve ali, então, a junção do gameta masculino com o feminino. Ok, já houve a fecundação. Pronto, já pode colocar ele, qualquer espírito ali naquele novo corpo físico que está se formando? Não, não pode. Porque quais são as características dessa família? O que pensam os pais? O que pensa a família desses pais? Está em alinho ao que aquele espírito tem, digamos que passar ou não? Pelo menos ali enquanto conviver com esses familiares? Então, essa é um outro ponto que os espíritos vão certamente colocar em pauta ali nesse projeto reencarnatório. Até mesmo porque não é apenas o sentido físico que importa para um reencarnante. Mesmo que haja ali a fusão, né, do gameta masculino com o feminino, formando ali então o ovo, né, que é a primeira célula ali que vai passando a se dividir e formando então paulatinamente um novo corpo físico. Nós temos também a questão da afinidade psicoafetiva entre os pais. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe têm afinidade emocional com aquele reencarnante, com aquele espírito que está retornando. Isso é posto, digamos assim, é ponderado num processo reencarnatório. Então, ou seja, os nossos pais não foram escolhidos ao acaso. Há um motivo deles terem sido os nossos pais. E vice-versa também. Então, para os pais, né, pensem que os seus filhos não lhes foram concedidos por Deus e com a aprovação, né, de Deus e indicados ali pelo plano espiritual desse Ministério da Reencarnação em particular, ao acaso. Não, isso não se deu dessa forma. Existe ali um motivo, né? Então, uma outra característica que é ponderada também então, no processo reencarnatório. E ali vamos continuando, né? Então, outras influências também, a questão então do próprio espírito que está reencarnando, né? Ou seja, o seu animismo, o que ele traz das encarnações passadas, que ele vai agora, ele mesmo, né? Esse próprio espírito vai estar imputando ali inicialmente para a mãe encarnada, porque de repente é um espírito que abusou, por exemplo, do álcool em outras encarnações e que agora necessitará de um corpo com uma deficiência, porque o seu perispírito está lesionado e vai repassar essa lesão, então, para o seu novo corpo físico. E como que se dará, então, esse processo com relação à mãe, né? A parte genética? Será que a mãe tem a predisposição, né, para gerar, então, aquele filho nessa situação ou não? Então, ou seja, é uma série de fatores, né,
que tem que ser assim, digamos, tem que se encaixar para que possa acontecer então justamente um reencarne, né? Outra característica, o próprio biotipo do corpo físico que será, digamos assim, será utilizado por aquele espírito numa nova encarnação. Então, se é um corpo físico que se apresente um pouco mais avolumado, né, em termos, digamos, de carne, né, enfim, um pouco mais avolumado ou não, né, isso faz diferença, né, faz diferença, porque de repente, no futuro, essa pessoa deveria se casar, não é que deveria, né, mas havia ali um planejamento para se casar, por exemplo, com uma pessoa, mas só que essa pessoa, ela, digamos assim, se afiniza mais com uma pessoa de um biotipo mais avolumado, ou não. E se essa pessoa, então, altera esse estado? Pode ser que altere também uma programação espiritual. Então, tudo isso, né, é levado em conta ali no processo, né? A profissão, até mesmo a profissão que nós escolhemos, não é que ela seja determinada num processo evolutivo, mas que leva-se em conta os gostos daquele espírito, as potencialidades intelectuais daquele espírito para o exercício de uma determinada profissão, né? Então, ao espírito então escolher aquela profissão, muitas vezes tem um motivo ali relevante, não é? Pode ser que seja um espírito que necessite até mesmo executar aquela profissão para saldar dívidas passadas, morais, contraídas no passado. Por exemplo, um exemplo aqui fictício, né? De repente, um espírito que tenha sido um espírito incendiário no passado, né? Vamos supor, um exemplo fictício, né? Tenha ajudado a colocar fogo em Roma, né? Na cidade de Roma. Então, em outras encarnações, para saldar essa dívida, pode, digamos, receber a incumbência, né, de se tornar um bombeiro e fazer justamente o contrário, né? Em vez de promover o fogo, apagar esse fogo, saldando assim então sua dívida. Claro que, novamente, aqui é um exemplo fictício, não é válido para todos os casos, né? Pode ser que para um ou outro sim ou não, né? Então é apenas um exemplo aqui, enfim, fictício, tá? E os desafetos passados também. Então, ou seja, muitas vezes necessita o espírito de se equilibrar o seu relacionamento com outros espíritos que porventura esse relacionamento tenha sido abalado em encarnações pregressas e que agora, numa nova oportunidade, necessita ter o convívio com esse espírito em numa nova indumentária física, né? Ou seja, num novo corpo físico, com o esquecimento do passado, para que possam tentar se equilibrar, se ajustar, se perdoar, não é? Que possam se tornar pelo menos mais amigos, enfim, fazer esse ajuste, né, entre si. Então, ou seja, é a lei do amor ali, né, fazendo então a sua parte, justamente então nesse processo reencarnatório, em que há sim um planejamento muitas vezes de se reencontrar desafetos, seja até começando ali pelo núcleo familiar, mas também na sociedade, no convívio ali, seja no trabalho, seja no centro espírita, seja na escola, seja na rua, né, durante o tempo de encarnação. Então, há esse planejamento, digamos assim. Então, vamos observar isso, né? Que nós tivemos ali diversos pontos que são avalizados para que possa se haver um processo reencarnatório, uma nova chance para o espírito. E ainda assim, após tudo isso, né, há então o acompanhamento dos espíritos, dos bons espíritos, durante toda a gestação. Então a mulher,
ela é seguida ali de perto, isso já após a concepção, né? A mulher já realizando o trabalho de gestação desse novo corpo físico, em que ali já há um novo espírito reencarnante. Há ali os bons espíritos ao lado, espíritos também dessas equipes médicas, né? da equipe do Ministério da Reencarnação, fazendo o acompanhamento para que tudo se dê a contento, tanto para a mãe encarnada, quanto para o espírito ali que está nesse processo. Depois, ocorrendo então o parto e a criança vindo à luz, ainda assim, ela é acompanhada justamente por bons espíritos, né? Espíritos benfeitores, espíritos familiares, que permanecem com aquele espírito reencarnante nessa fase inicial, de uma forma mais pronta, de uma forma mais presente. Muitas crianças, né, que costumam, assim, que a gente pensa que está falando sozinha, né? Alguns usam o termo o amiguinho imaginário, e que hoje nós sabemos que não é bem assim, né? Muitos dos casos, em realidade, são os próprios espíritos familiares ali se comunicando com aquele espírito que justamente fala com eles por essa via mediúnica, né? Em que algumas crianças têm, muito embora conforme cresçam, acabam, digamos assim, fechando esse canal de comunicação, essa via mediúnica, mas que têm, justamente, e aqui é importante explicar o porquê que isso se dá, é que como o corpo físico ainda está, ainda está existindo um ajustamento, né, entre o espírito reencarnante e aquele corpo físico, é como se o espírito ele estivesse metade no corpo físico e metade no plano espiritual. Ele estivesse ainda meio que sim, vinculado à matéria, mas ao mesmo tempo ainda pertencente ao plano espiritual. Estivesse numa via de duas mãos. Então isso faz com que a sua comunicação com o plano espiritual seja maior do que principalmente ocorre com os encarnados de fase adulta, né, em que se fecham, se enclausuram muito mais da matéria, e aí, claro, passam muitas vezes a fechar, né, justamente essa via, né, de comunicação, que seria através da mediunidade, né, que todos nós temos, mas que em alguns é aflorada e outros não. Né? É claro que aí também persiste o fato de que, e é também um ponto que cada um é analisado numa encarnação, se porventura essa via mediúnica ela poderá ser aflorada ou não. Né? Também isso é um fator também que é verificado, porque nem todos podem, pelo menos até o momento, na nossa condição da humanidade no geral, de ter essa mediunidade aflorada. Né? Então, é restrito justamente porque senão nós usaríamos mal essa mediunidade, muito provavelmente. Então, por isso que isso não é assim de uma forma coletiva, natural. Né? Até mesmo porque a mediunidade é importante que seja acompanhada de uma maior evolução moral. Então, por aí nós temos uma noção, né, do porquê, por exemplo, a humanidade no geral não tem essa mediunidade aflorada. E que muitas vezes acontece o caminho inverso. Né? Nós vamos observar também nos nossos idosos, que relatam sonhos com pessoas que já desencarnaram, que às vezes até mesmo vêm e conversam com parentes próximos que já haviam desencarnado e relatam isso para nós. Por quê? Justamente o oposto está acontecendo. Como o corpo físico já está também já mais debilitado, né, pela força da natureza mesmo, né, pela força do tempo, da matéria que vai se desconstruindo, né, naturalmente, os laços, os liames, já vão se afrouxando naturalmente entre o espírito e o corpo físico, possibilitando esse retorno, né, a essa via de comunicação com os espíritos desencarnados. Então, muitas vezes, esse é o motivo que se dá,
né, dos nossos idosos, de estarem então conversando com os espíritos, passando informações, né, que eles enviam, os vendo ou tendo sonhos com eles. Muitas vezes isso se dá também dessa forma. Mas então é isso, olha, então nós vamos observar, né, que, vejamos, né, tivemos todo um planejamento, levando em consideração diversos fatores, tivemos o acompanhamento durante a gestação pelos espíritos dessa equipe médica, né, do plano espiritual. Depois, mesmo já a criança tendo já nascido, existe ali por parte dos espíritos benfeitores, espíritos familiares, um acompanhamento. E aí, nós, a uma certa idade, né, nós simplesmente então completamos um novo ciclo encarnatório, em que Deus ele nos dá uma nova existência. Para quê? Para que nós venhamos a realizar as escolhas que nós venhamos a querer. Então, assim, como um apóstolo disse, né, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, ou seja, eu posso caminhar para o orgulho, que de repente eu já tenha tido em encarnações passadas? Posso. Eu posso, em vez de, não, tudo bem, eu vou me melhorar um pouquinho, não vou ser mais orgulhoso. Mas eu posso ser um espírito neutro, ou seja, nem fazer o bem nem o mal? Isso é uma forma de pensamento, né? Que na realidade a neutralidade é um mal também. Porque à medida que não se faz o bem, automaticamente já está sendo feito o mal, né? Ou seja, está havendo uma ausência do bem. Então, isso já é um mal. Mesmo que nós tenhamos aquele pensamento de que, não, estamos neutro em cima do muro, eu estou fazendo um bem. Não, está fazendo um mal, né? E também nós temos o caminho da caridade, do amor ao próximo. Então, esses caminhos, todos eles eu posso, mas qual deles me convém? O do orgulho? Não, isso eu já sei que não é bom para mim, não é? O da neutralidade, acabamos de verificar que também não é bom, porque eu estou me ausentando de promover o bem, a caridade. Então, não é um bom caminho. E aí nós temos o caminho o quê? Do equilíbrio, o caminho do meio, que é o caminho da caridade, do amor ao próximo. Então, hoje, nesse exato momento, independente da idade que tenhamos cronológica do corpo físico atual, nós estamos com a oportunidade mais importante de nossa existência, que é o agora, é o hoje. Em que, independente do que eu tenha feito ontem, há 10 anos atrás, há 30 encarnações passadas, hoje eu posso seguir o caminho das leis de Deus. Basta eu querer. Basta eu aplicar a força de vontade através do meu livre-arbítrio e então praticar a caridade. Praticar o que Jesus nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, é só isso. Não precisa mais nada. E qual, então, o tempo previsto para a nossa atual encarnação? Bom, sim, existe num processo reencarnatório uma previsão de tempo mesmo, né, físico, aqui desses que nós aqui no plano material contamos, de estarmos encarnados. Agora, como Deus é bom, ele na verdade é toda bondade, né? Olha só como Deus é maravilhoso. Há casos em que, embora um planejamento encarnatório tenha determinado um determinado X tempo, dependendo da nossa força de vontade, da nossa reforma íntima, nós podemos receber um acréscimo de tempo aqui no plano material, nessa encarnação mesmo. Então, olha, no exemplo do gráfico que nós temos aqui, aquele espírito que reencarnou ali, né, lá no começo ali à esquerda, ele começou bem a aproveitar a existência.
né? Então, conforme assim ele foi evoluindo através do tempo, então se esforçou em estudar, fez lá, enfim, um estudo, e principalmente foi tentando fazer a sua reforma íntima a um ponto que ele realmente conseguiu, em que esse espírito realmente encarnado ali, ele fez a sua reforma íntima. E aí o que acontece? Mais à frente, né, havia ali então o encerramento do que era programado daquela jornada evolutiva, daquela jornada encarnatória, né, aqui demarcado como uma estrela amarela, mas que os espíritos benfeitores analisam então e constatam o seguinte, que para aquele espírito vale a pena ainda continuar encarnado, para que continue a se melhorar. E aí é justamente o que fazem então os espíritos superiores, permitindo que haja uma continuidade daquela existência. Tudo isso, claro, só ocorre com a autorização de Deus, né? E esse espírito então acaba desencarnando um pouco mais adiante, justamente porque aproveitou melhor aquela encarnação. Então isso é válido para nós, né? Que nós venhamos a pensar nisso, né? Também. E a prova do que falamos aqui está justamente em Jesus, quando ele fala lá, olha, o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, mesmo que eu tenha vivido o que tenha sido, né, em encarnações passadas, ou numa encarnação aqui recente, né, esta mesmo, eu posso começar hoje e fazer um novo fim. Eu posso começar agora amando, e esse amor então cobrir a multidão de pecados que porventura eu tenha cometido, né? E aqui vem então um bônus extra, né, na nossa palestra de hoje, e também podemos considerar esse bônus extra justamente como essa moratória, né, que nós comentamos agora aqui pouco. Com relação então ao processo reencarnatório, como que fica o caso do índio quando ele desencarna, né? Como é que fica o processo reencarnatório do índio? Porque, assim, convenhamos, um índio ele tem a mesma vivência de um encarnado numa cidade em que já há uma possibilidade maior de conhecimento das leis tanto científicas, né, das ciências positivas, quanto da moral, do exercício da moral? Nós vamos ver que não, né? Então, como é que fica a diferença? Bom, em primeiro lugar, nós temos que perguntar o seguinte: o índio, ele está totalmente iluminado pelo raciocínio tal qual nós estamos? E aí, claro que não, né? O índio, ele se encontra muito mais próximo da natureza do que nós que já recebemos um certo conhecimento intelectual e temos a oportunidade aqui, na convivência, de exercermos uma melhor moral a cada dia que passa, né? Então, Deus, que novamente ele é todo bondade, né, que ele é todo justiça, ele pondera cada caso. Ele não coloca tanto o índio como o homem, vamos dizer assim, entre aspas, dito moderno, né, dito civilizado, né? Colocamos entre aspas, porque esse rótulo muitas vezes cai por terra em muitas das barbaridades que são cometidas justamente pelo homem dito civilizado, né? E que nem um próprio índio não realiza, né? Mas, de qualquer forma, Deus, então, ele pondera justamente o grau de conhecimento de que cada um desses espíritos dispõe. E o mesmo ocorre, então, também para os criminosos, né? Ou seja, aqueles espíritos da terceira classe que estávamos comentando, né? Espíritos que muito provavelmente terão aí uma reencarnação compulsória, ou seja, forçada.
né? Porque tanto o destino, por exemplo, nosso, quanto dos índios, ou quanto dos homens ditos maus, a evolução é para todos, indistintamente. Todos nós estamos numa lei que é a lei do progresso. Então, queiramos ou não, nós vamos evoluir. Podemos permanecer estacionários pelo nosso livre-arbítrio, mas isso será por algum tempo e não indefinidamente, né? Haverá um momento em que haverá uma necessidade em que isso se modifique. Então, muitas vezes ocorre essas encarnações também compulsórias nestes casos. E aí, como o destino de todos nós, novamente, naquele nosso gráfico evolutivo, é de progredirmos, e nós vamos observar que até mesmo aqueles e aquelas que já se encontram num patamar superior ao nosso, né, vamos supor ali que estejamos no meio ali, não é? No exemplo do meio ali. Também, vejamos lá, olha, na parte superior ali do gráfico, existe outro patamar evolutivo, né? Mesmo, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, que para nós, claro, é um espírito muito querido e já de uma superioridade maior, né, do que a nossa, ainda assim existe um patamar acima, e assim sucessivamente ao infinito, né? E os que nos estão em patamares menores do que os nossos, todos nós estamos aqui justamente encarnando, desencarnando, reencarnando novamente, justamente para ter as oportunidades através do tempo para que possamos evoluir. Então, é aquele mesmo caso, né, em que tanto o criminoso como nós outros precisamos do quê? Do tempo e das oportunidades para que num futuro nós venhamos então a crescermos, nos autoconhecer e nos tornarmos então bons, que é o objetivo então de todos nós, né? Ou seja, é a verdadeira felicidade que tantos nós buscamos. E o caso do índio também não é diferente, não é? Então ele vai fazer também essa trajetória evolutiva através de uma encarnação, de outra e assim sucessivamente, até chegar nesse patamar evolutivo então que nós todos aspiramos, né? E que um dia vamos conseguir. E isso se dá, então, justamente no tema de hoje, na pluralidade das existências, né, das vidas sucessivas, da reencarnação, do retorno à vida corporal. Então, ora estamos no plano espiritual, ora encarnamos no plano material e assim sucessivamente, até que venhamos então a conseguirmos todo o conhecimento das leis ditas positivas e também de toda a moral, e estarmos então num novo reino, num reino angelical, cujo nosso trabalho no futuro então será justamente trabalhar em prol dos novos filhos de Deus, que Deus nunca deixou de criar, e que estarão então agora chegando ao reino hominal, e que nós passaremos então justamente a auxiliá-los, da mesma forma com que hoje nós somos auxiliados pelos espíritos superiores que se encontram então justamente nesse reino angelical. Então é isso que nós gostaríamos de dizer hoje, né? Com relação ao tema que nos foi proposto. Nós gostaríamos muito mesmo de agradecer a todos por estarem conosco até esse momento. Desejamos muita paz para todos nós.
Vamos passar aqui alguns recados antes de realizarmos a vibração e encerrarmos a palestra de hoje. Utilizamos então o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá aqui toda a força, todo o conhecimento para a realização do trabalho. Também as imagens que foram utilizadas na confecção, na elaboração dessa apresentação foram todas colhidas da internet e consideradas de uso gratuito. Caso alguém encontre algumas que não seja, por favor nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre aqui algum erro gramatical, algum equívoco doutrinário, por favor também nos avise no e-mail para que possamos efetuar as devidas correções. E por fim aqui queremos sugerir alguns palestrantes e oradores espíritas que conhecemos na internet, que trazem aí, no geral, um conhecimento consolador e instrutivo à luz da doutrina dos espíritos. Alguns já desencarnaram, mas o que isso importa, não é? O relevante é o conhecimento que deixaram, né? Também, caso que algum palestrante nos esteja vendo nesse momento que não esteja relacionado, por favor, nos perdoe, mas que provavelmente não o conhecemos, então por isso que não está aqui indicado, né? E por fim, então, vamos às vibrações. Nós gostaríamos muito de convidar a todos a estarmos unidos em pensamento e em sentimento para realizarmos então a nossa oração de hoje. Gostaríamos de vibrar do fundo dos nossos corações a toda a nossa humanidade, fundamentalmente aos nossos irmãos e irmãs que porventura estejam necessitando de um amparo, de um auxílio, seja ele material, seja ele espiritual, que estejam onde estiverem, que possam receber essa lembrança, e colocamos, né, esse nosso pedido nas mãos de Deus, confiantes de que certamente algo poderá ser feito, se não no todo, porque Deus é todo amor. Então certamente que algo, né, no mínimo, poderá ser feito. E então somos antecipadamente gratos, né, ao Pai por nos ter ouvido mais uma vez, e queremos agradecer aos espíritos amigos que estiveram aqui conosco, que nos auxiliaram mais essa oportunidade. Também rogar a Jesus que nos possa permitir estar aqui numa próxima oportunidade e dar continuidade aos trabalhos. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.